Capítulo 13. Tudo muda. Kallen puxou as rédeas, fazendo o cavalo parar rapidamente. Um relincho agitado fez perceber que ele poderia ter sido um pouco mais gentil. Desculpe, garoto. Só estou cansado, disse ele em voz baixa, passando a mão pelo pescoço do cavalo. Dan e Hist puxaram seus cavalos para cada lado de Kallen. Eles contemplaram o vale de colinas ondulantes que levava à clareira. Era realmente uma bela vista. Nuvens de fumaça saíam das chaminés, sopradas pela brisa matinal enquanto o brilho fraco da luz do amanhecer se estendia sobre o cume da Serra Wolfine, atrás de Kallen. Não acredito que roubamos cavalos de 3 caras que matam soldados imperiais por diversão, e de 3 gigantes, disse Dan, com um sorriso largo no rosto. Ele riu um pouco, satisfeito. Gigantes, vou contar para todo mundo. Hist lançou-lhe um olhar de incredulidade. Dan, você não vai contar para ninguém. Ninguém acreditaria em você de qualquer maneira. Iriam achar que era mais uma das suas histórias ridículas, como daquela vez em que você contou para todo mundo que viu um cavalo com chifre saindo da cabeça. Dan lançou a Hist um olhar oprimido. Aquilo aconteceu, murmurou, desafiador, mas quase inaudível. Vocês dois terminaram. Kallen desceu do cavalo. Não pretendia ser rude, mas não estava com vontade. Imagino que, se vierem, não precisem de todos nós. Um nó se formou em seu estômago. Vocês desçam para suas famílias e fiquem lá. Eu conto a mim o que aconteceu, depois volto aqui e levo o cavalo. Farei barulho suficiente para que me sigam. Aeson disse que eles estavam indo para Camillin. Talvez eu vá até lá e tente encontrá-los. Se me aceitarem. A ideia lhe ocorrerá enquanto cavalgavam pela floresta de Ol. Se os soldados do Império chegassem à clareira, não fazia sentido os 3 pagarem o preço. Contanto que sua família estivesse bem, era só isso que importava. E se conseguisse chegar a Camillin e encontrar Aeson, era isso que faria. Mas se chegasse a esse ponto, pagaria o preço pelo que fez, era só isso. Isso não vai acontecer, zombou Dan. Primeiro, eles sabem que estávamos com você. Segundo, não. Hist, que havia desmontado enquanto Kallen falava, colocou as mãos nos ombros de Kallen. Como Dan explicou tão poeticamente, disse Hist, lançando um olhar de soslaio para Dan, não é assim que fazemos as coisas. Vocês são nossa família. Talvez não por sangue, mas a água se torna tão espessa quanto o sangue se vocês passarem por muita merda juntos. Simplificando, não vamos deixar vocês fazerem isso sozinhos. Vocês vão, nós vamos. Diremos às nossas famílias que estamos seguros, mas que precisamos ir embora, e os encontraremos aqui. Não deve levar muito mais do que 1 ou 2 horas. Podemos deixar os cavalos amarrados em uma das árvores. Exatamente, concordou Dan, com aquele olhar travesso de sempre. Não vamos deixar você se divertir só. Kallen procurou o sorriso mais sincero que conseguiu esboçar. Colocou uma das mãos no ombro de Hist e a outra no de Dan. Não diga nada piegas. Não estrague tudo. Pelo amor dos deuses, não estrague tudo. Dan manteve a cara séria por alguns segundos, depois abriu um sorriso de orelha a orelha. Vamos lá. Kallen queria discutir, mas sabia que não adiantava. Dava para perceber pela expressão no rosto deles que já estavam decididos. Depois de amarrar os cavalos, desceram as colinas em direção à clareira. O sol mal havia nascido no topo das montanhas, e um frio glacial ainda pairava por onde as sombras se estendiam. Havia mais luzes vindo da vila do que Kallen esperava tão cedo, mas ele ignorou, achando que estava apenas um pouco nervoso. Ao se aproximarem dos limites da vila, Hist olhou para Dan e Kallen. De volta aos cavalos em no máximo 2 horas. Entendido. Entendido, responderam eles enquanto se separavam e seguiam seus próprios caminhos. Kallen caminhava pelas ruas em ritmo acelerado. Sua mente lhe dizia constantemente para não correr, enquanto seu coração disparado repreendia por andar devagar demais. O que vão dizer? Eu matei alguém. Eu tirei a vida de alguém. Ele continuou repassando tudo em sua cabeça. Estava prestes a dobrar a esquina da casa de Takedwin, em direção à sua, quando ouviu as vozes. Você tem certeza de que ele não voltou? Disse uma voz que Kallen reconheceu. Seu coração afundou no estômago. Ele não esteve aqui. O que está acontecendo? Vars perguntou em tom inflexível. Pai. Pressionando o corpo contra a parede da casa, Kallen espiou pela esquina. Seus pais estavam parados do lado de fora da casa, com um grupo de soldados o cercando em uma formação fechada.
2 soldados estavam fora da formação, no meio do semicírculo, interrogando Vars e Freys. Uma multidão de aldeões se reunirá ao redor deles. Olha, não queremos causar problemas mais do que você gostaria, mas o problema é que eu não acredito em você. O soldado falou com um charme na voz, mas havia uma rispidez, um aviso no final de cada palavra. Vocês parecem pessoas boas e responsáveis. Bons pais. Não consigo imaginar que vocês deixariam seus filhos soltos, então não devem estar me dizendo a verdade. Ele segurava o capacete na dobra do braço, apoiando a mão no quadril. Sua capa vermelha esvoaçava preguiçosamente ao vento. Capa vermelha. Ou você nos diz o que precisamos saber, ou hoje não terminará bem para você, nem para sua esposa. Uma carranca profunda se formou no rosto de Vars. Se você ao menos encostar a mão. O soldado balançou as costas da mão, envolta numa manopla de aço polido. Acertou com força a bochecha de Vars. Vars cambaleou para trás com a força do golpe. Levantou a mão para limpar o corte recente que acabará de abrir, um fio fino de sangue escorrendo como uma lágrima carmesim. Seus olhos. Kallen só vira aquele olhar nos olhos de Vars uma vez antes, com Het. Ele estava pronto para matar. O soldado o observava com expectativa, esperando. Estava brincando com ele. O mais alto dos 2 soldados permaneceu em silêncio. Sua grossa capa preta balançava na brisa da manhã. Tilintar. Uma moeda de ouro voou pelo ar, subindo uns 30 centímetros e depois caindo de volta na mão aberta do homem. Era o homem que lutou contra Ezon. Farda. Um arrepio percorreu a espinha de Kallen. Os pelos da nuca se arrepiaram. Ele não conseguia escapar daquele homem desde que o vira nas docas. Vars se endireitou, puxando os ombros para trás. Soltou um longo suspiro de calma. Não posso lhe dizer o que não sei. Ele não está aqui, e eu não sei onde ele está. Por que você precisa de um jovem como ele? Porque o Império está à minha porta. Kallen ouviu sussurros vindos da multidão reunida, todos os quais conheciam sua família. Conheciam Vars, mas havia tanto medo do Império nas aldeias quanto ódio. Não estou aqui para me explicar a você, ferreiro. Considero-me um homem justo, mas minha paciência está se esgotando. Agora, diga-me onde está seu filho, ou cortarei essa carranca indignada do seu rosto e tomarei sua esposa como criada. Ela ainda parece capaz, apesar da idade aparente. O homem sacou a espada, segurando-a com uma das mãos. Os soldados no círculo fizeram o mesmo. Farda continuou jogando a moeda, prestando tanta atenção à conversa quanto uma criança presta tinta secando. Kallen já tinha visto o suficiente. Não podia ficar ali, escondido, enquanto seus pais eram punidos por suas ações. Ele confessaria o que fizera e pagaria o preço, fosse qual fosse. Saiu de trás do muro. Deixem-nos em paz, gritou. Estou aqui. Farda pegou a moeda no ar e virou a cabeça para Kallen. Seus olhos brilhavam intensamente nos de Kallen, a pele ao redor da boca se contorcendo em um sorriso satisfeito. Ele não disse nada. Vem aqui, rapaz, disse o outro soldado. Meu nome é Rendal. Ele gesticulou para que os soldados ao redor saíssem da formação e deixassem Kallen passar para o centro. Kallen se aproximou passo a passo. As 2 metades de seu cérebro se chocavam enquanto discutiam se aquela era a coisa mais estúpida que ele já fizera. Ele já havia estabelecido que era estúpida. Seu estômago estava embrulhado. Uma mão pousou em seu ombro. Kallen, o que está acontecendo, meu rapaz? Perguntou a voz sussurrada de Jorvil Erning. Kallen tentou responder, mas sua boca parecia fechada por um fio. Ouviu outro chamando-o em voz baixa. Mara STYR. Ferrin Co. Seu coração disparou ao pensar ter visto o cabelo ruivo de Ania, mas seus pés continuaram se movendo. Kallen, o que você está fazendo aqui? A voz de Vars rompeu o barulho. Havia uma expressão de agonia em seu rosto ao ver Kallen. O soldado de capa vermelha, Rendal, franziu o senho para Vars por falar fora de hora. Sou um inquisidor imperial, enviado de Al-Nasla. Você se meteu numa encrenca ontem à noite, não foi? Ele fez uma pausa, não para deixar Kallen falar, mas para que ele se acalmasse em seu próprio medo. E o medo dominava. Os inquisidores eram apenas histórias assustadoras. Eles não existiam de verdade. Por outro lado, gigantes também não. O que foi que ele fez, Farda? Interrompeu um interrogatório imperial, desobedeceu a uma ordem direta. Ah, e o que mais foi? Isso mesmo, assassinou um soldado imperial. Uma onda de choque percorreu a multidão.
A comoção borbulhava em sussurros abafados e suspiros exasperados. Uma acusação como essa estava longe de ser comum na clareira. Estava longe de ser comum em qualquer lugar, Kallen imaginou. Todos os pelos do corpo de Kallen se arrepiaram ao ver o rosto da mãe. Os olhos de Freys eram poças inchadas de perda. Kallen, eu... Ela gaguejou nas próprias palavras. Filho, isso é verdade. A voz de Vars não vacilou, seus olhos fixos em Kallen. Com licença, ferreiro. Está me chamando de mentiroso? Perguntou Rendal. Seu filho atacou meus homens, em auxílio de assassinos procurados. Ao fazer isso, ele tirou a vida de pelo menos um jovem iniciado. Oren Ashtiad, correto, Farda. Assassinos procurados. É isso que Eric é. E a Ezon? E Dalen? Kallen sentiu um nó no estômago. O homem mais alto assentiu, com um sorriso divertido no rosto. Como um gato observando dois coelhos brigando. Kallen queria falar, mas não tinha certeza do que dizer. Ele matou aquele homem. Observou a luz desaparecer de seus olhos. Agora, disse Rendal, estou de bom humor hoje e, como disse, considero-me um homem justo. Se nos levar a esses assassinos, concederei anistia por seus atos equivocados, pois esse é o homem generoso que sou. Mas se recusar, não terei escolha a não ser buscar a justiça do imperador em resposta aos seus crimes. Kallen ouviu suspiros vindos da multidão. O rosto de seu pai estava fixo em um olhar duro. O que é a justiça do imperador? Perguntou Kallen. Ele tinha a sensação de que já sabia. Uma sensação de leveza percorreu seu estômago. Sua mãe soluçou. Por favor. Rendal lançou um olhar furioso para Freys. A justiça do imperador é a verdadeira justiça. Olho por olho, vida por vida, disse Rendal, em tom sereno. Agora, se você gentilmente me disser o que preciso saber, podemos seguir nosso caminho. Rendal ergueu as sobrancelhas, abrindo os braços. Kallen não tinha ideia do que fazer. Por um lado, não tinha dúvidas de que o que Rendal faria se encontrasse a Ezon, Eric e Dalen não seria agradável. Por outro, ele nem os conhecia de verdade. Seriam assassinos. Certamente haviam matado homens. Ele os observou fazerem isso. Mas ele também. Seria um assassino? Eu. Desembucha, garoto. Rendal disparou. Seu comportamento falsamente charmoso se abriu em meio a rachaduras. Kallen sentiu a tensão aumentar na multidão reunida. Todos estavam tensos. Sua mãe ainda soluçava baixinho, com o braço do pai em volta do seu ombro. O olhar penetrante de Vars atravessava a lateral da cabeça de Rendal. Eu não sei onde eles estão. Eu os deixei na floresta de Ol. Kallen tentou desesperadamente não vomitar enquanto seu estômago se revirou. Eu juro. O rosto de Rendal se contraiu de irritação. Viu, garoto, tal pai, tal filho. Num movimento lento e constante, Rendal recolocou o capacete na cabeça. Deve ser hereditário, porque eu simplesmente não acredito em nenhum de vocês. Rendal olhou para Farda, que jogou a moeda para o alto, deixando-a cair perfeitamente na palma da mão aberta. Farda olhou para a moeda e acenou para Rendal. Rendal suspirou. É uma pena tirar uma vida antes mesmo do sol nascer em sua plenitude, mas essas são as coisas que precisam ser feitas. O sorriso malicioso que surgiu em seus lábios traiu suas palavras. Kallen tinha a sensação de que o homem se deleitava em tirar uma vida, não importava onde o sol estivesse. Um estrondo de descontentamento espalhou-se pela multidão. Os soldados no círculo se viraram para a multidão reunida, que havia crescido significativamente desde a chegada de Kallen. Para trás! Para trás, ou vai ter mais de um morrendo esta manhã, gritou um dos soldados. Rendal apertou o cabo da espada com mais força enquanto ele caminhava em direção a Kallen. Soluçando, Frey se jogou em Rendal. Por favor, deixe-o em paz. Ele é só uma criança. Isso tudo é um mal-entendido. Rendal acertou Freys com o mesmo golpe violento que dera em Vars, fazendo-a cair em espiral no chão com um grito. Saiba o seu lugar, mulher! Zombou Rendal, cuspindo no chão. Vars rugiu e investiu contra Rendal, conectando um poderoso gancho de esquerda na bochecha de Rendal. Rendal cambaleou alguns metros para trás. Ele levou a mão à bochecha e recuou ligeiramente ao tocar em um ponto sensível. Me dê uma espada e lute como um homem, sibilou Vars. A fúria queimava por trás do azul de seus olhos. Você anda por aí intimidando crianças e batendo em mulheres. É isso que os inquisidores fazem agora?
Inquisidores costumavam ser homens de honra, pelo menos honra suficiente para enfrentar um homem. Coloque uma espada na minha mão e me mostre quem você é. As sobrancelhas de Rendal se ergueram em surpresa. Ele olhou para Farda, que deu de ombros com desinteresse. Num piscar de olhos, Rendal saltou em direção a Vars, fechando a distância entre eles em frações de segundo. Uma expressão de choque se espalhou pelo rosto de Vars enquanto Rendal cravava a espada em seu peito, até o cabo. Agora, por quê? Disse Rendal enquanto tirava a lâmina do peito de Var, olhando em seus olhos, eu faria isso. Um lamento profundo preencheu o ar. Freys desabou no chão, amontoada e soluçante. Não, não, não. Seus olhos, geralmente calorosos e acolhedores, estavam vermelhos e vívidos. Ela tremia incontrolavelmente. Por quê? Kalen saltou em direção ao corpo de Vars que caía, sem vida, no chão. Sentiu-se vazio ao cair de joelhos ao lado do corpo do pai, agarrando-o pelos ombros. Acorde! Acorde! Ele o sacudiu, cada vez mais forte, até que seus braços pareceram não conseguir mais se mover. Ele se sentiu dormente, oco. Por favor, pelo amor dos deuses, acorde. Pai! Ele puxou o corpo de Vars para um abraço apertado e soluçou. Ah, levanta! O desgosto era evidente na voz de Rendal enquanto ele limpava o sangue da espada com um pano. Kalen sentiu a dormência se dissipar. A raiva percorreu suas veias. Queimava tanto que sua cabeça doía. Os aldeões ficaram em choque quando Rendal enfiou sua espada em Vars, mas o choque já havia passado. A indignação tomou conta. Mantenha-os na linha, gritou Rendal para os soldados ao redor. Kalen se arrastou para se levantar. Tudo parecia se mover em câmera lenta. Seu coração batia forte contra as paredes do peito. Um zumbido baixo bloqueava todos os outros sons. Os aldeões empurravam as fileiras de soldados, suas bocas se moviam de forma ininteligível enquanto rugiam palavrões, chutavam e empurravam. Rendal estava de costas, gritando instruções aos soldados. Kalen baixou a mão encharcada de sangue até a cintura. Seus dedos pousaram em uma grossa moeda de metal que levava a um cabo revestido de couro. Ele havia se esquecido da espada. Estava tão desacostumado a carregar uma. Seu corpo tremia de raiva e seus dedos apertaram o cabo com tanta força que ele pensou que ele pudesse se desfazer em suas mãos. Ele puxou a lâmina da bainha e se jogou em Rendal. O único pensamento em sua cabeça era de sua lâmina perfurando o coração daquela criatura miserável. Uma vibração estridente percorreu seu braço enquanto sua espada ricocheteava para trás. Farda cruzou seu caminho, desviando seu golpe com facilidade. Criança boba. Farda girou a lâmina de volta em direção à cabeça de Kalen. Kalen conseguiu aparar o golpe no último segundo. Farda se movia mais rápido do que qualquer homem que ele já vira. Seu rosto mau demonstrava esforço enquanto sua lâmina dançava no ar. Não era nada parecido com a luta de espadas a que ele estava acostumado. Kalen precisou de toda a sua força e determinação para corresponder aos seus golpes, mas Farda nem sequer suara. Mal parecia interessado. Não havia como Kalen continuar com aquilo. A bota estendida de Farda o atingiu no peito como um martelo. Kalen achou que seu coração havia parado ao ser erguido no ar. Uma dor dilacerou seu peito ao cair no chão duro. Sua espada bateu na terra ao lado. Sua cabeça estava atordoada. Ele tossiu violentamente, respingos de sangue caindo em sua camisa. Ele se esforçou para respirar novamente. Quando seus olhos voltaram a se concentrar, ele viu Farda em pé diante dele com uma expressão inexpressiva. Jogou a moeda no ar e a deixou cair de volta em sua mão. Deu uma olhada rápida e ergueu a espada acima da cabeça. Não! Frey saltou sobre Farda, usando todo o peso do seu corpo para empurrá-lo para trás. Ele pareceu genuinamente surpreso por um momento, depois se endireitou e se recompôs. Sinto muito pela dor que deve ter sido causada hoje, mas é simplesmente isso, tem que ser. Com uma expressão de arrependimento no rosto, ele ergueu a mão no ar, como se estivesse espantando uma mosca irritante. Algo invisível levantou Freys do chão, fazendo-a voar para trás. Ela atravessou a parede da casa deles. A parede se estilhaçou em todas as direções ao desabar para dentro. Farda cerrou a mão em punho. Gritos e berros se ergueram acima do barulho enquanto a casa de Kalen explodia em chamas. Não! Kalen prendeu a respiração. Sentiu uma dor profunda e implacável no peito ao tentar respirar novamente. Como ele? Mãe! Ele ouviu o som metálico e áspero de aço batendo contra aço ao seu redor.
Os aldeões finalmente se descontrolaram. Perdido! A dor no peito era tão profunda que ele pensou que poderia morrer ali mesmo. Observou, incapaz de se mover, Farda se aproximar. Farda deu um passo lento após o outro até ficar novamente sobre o corpo desfeito de Kallen. Nenhum deles precisava morrer, mas você tinha que bancar o herói, e o destino fez sua escolha. Você, porém, precisa morrer. Para isso, não preciso pedir. Mais uma vez, Farda ergueu a espada acima da cabeça. Ele parou por um instante no auge do golpe. Em meio ao caos, Kallen ouviu um assobio baixo. Uma flecha atravessou o bíceps do braço de Farda que segurava a espada, fazendo a lâmina ricochetear no chão em uma série de anéis metálicos. Kallen sentiu mãos envolvendo seu peito enquanto alguém o colocava de pé. Levante-se! O suor escorria pelo rosto de Dalen enquanto ele arrastava Kallen de sua posição curvada. Kallen olhava para além de Dalen, um vazio profundo no peito. Seus olhos estavam perdidos nas chamas crepitantes de sua casa e no corpo sem vida do homem que o criará e o amara. Mãe! Pai! Ela! Kallen se lançou em direção às chamas. Seu coração se apertou ao perceber que ela ainda estaria dormindo em sua cama. Dalen o agarrou pelo pescoço, enfiou a espada em seu peito e olhou fixamente em seus olhos desolados. Eles estão mortos. Se você não se mexer, vou deixá-lo aqui para morrer também. Saia desse sonho em que você está e corra. Eles estão mortos. Por minha causa. Eu os matei. Dalen agarrou um pedaço da camisa de Kallen e o empurrou para frente, fazendo-o correr. Kallen sentiu seus pés se movendo, mas não se lembrava de ter dito para eles fazerem isso. Ele não estava no controle. A culpa é minha. Outra flecha passou zunindo por sua cabeça. Ele olhou para cima e viu a figura esguia de Teren. O bardo estava em uma elevação no chão a cerca de 12 metros de distância, com um grande arco curvo na mão. Seu manto marrom esverdeado manchado balançava ao vento enquanto ele encaçapava outra flecha. O que ele está fazendo aqui? Kallen jogou a cabeça para trás e seguiu o voo da flecha. Ela atingiu o ombro de Farda. 2 outras flechas se projetaram de seu bíceps e perna. Uma fúria ardente estava gravada em seu rosto enquanto ele encarava Kallen. Ele jogou a moeda novamente. Seja qual for o resultado, ele desviou a atenção de Kallen. Ele quebrou as flechas com a lâmina da espada e se juntou aos soldados. Ele nem estava mancando. Dalen apareceu de repente. Kallen, se você não correr, juro pelos deuses que eu mesmo vou te atravessar com uma espada. Kallen cambaleou, incapaz de organizar os pensamentos. Minha mãe. Ela. Sua voz tremeu. A dor no peito ameaçava tirar-lhe a consciência. Eles estão mortos, Kallen. Sinto muito. Dalen parecia solene. Suspirou. Se não corrermos agora, todos nós também estaremos mortos. Preciso que você corra. Os aldeões não os manterão distraídos por muito tempo, e essas flechas não deterão Farda. Ele não é natural. Kallen lançou um olhar pesaroso para a cena logo abaixo. Os soldados já haviam dominado a maioria dos aldeões, que estavam ensanguentados e machucados. Eles foram forçados a largar as armas. Ele queria ajudá-los, mas sabia que não havia nada que pudesse fazer. Trouxe os soldados. A culpa era dele. Minha culpa. Ele olhou para Dalen e assentiu sem entusiasmo. Teren já havia jogado o arco de volta no ombro quando o alcançaram. Lançou um olhar preocupado para Kallen, procurando por ferimentos. Kallen queria falar, perguntar a Teren o que ele estava fazendo ali, mas ele não o fez. Levou apenas alguns minutos para que os outros aparecessem. Hist e Dan estavam montados nos 2 cavalos que haviam roubado do acampamento naquela noite. Dan segurava as rédeas do 3º cavalo. Aeson e Eric estavam ao lado deles, montados em 2 grandes cavalos castrados marrons. Cada um segurava as rédeas de outro cavalo semelhante. Quando chegaram ao grupo, Teren pulou no dorso de um dos cavalos sem diminuir o passo, puxando as rédeas contra o peito ao se levantar. Dalen montou no outro cavalo extra. Estendeu a mão e puxou Kallen para trás de si, suspirando com esforço enquanto içava para cima. Kallen se sentia como um peso morto inútil. Ele não tinha controle sobre os membros. Só respirar já era uma luta. Kallen. A voz de Hist era hesitante. Kallen, o que aconteceu? Kallen apenas olhou para as próprias mãos encharcadas de sangue. O sangue do pai. Você está bem? Ouvimos a briga. Kallen não respondeu. Não conseguia responder. Tinha tanto controle sobre a voz quanto sobre as pernas.
Tudo se repetia em sua cabeça. O momento em que Rendal enfiou a espada no peito de Vars. Sua mãe soluçando, depois sendo arremessada através daquela parede. As chamas. Ela. Aeson e Dalen trocaram olhares. Dalen balançou a cabeça. Aeson assentiu solenemente, levando as rédeas até o peito. Cavalgue com força e não pare até o pôr do sol.